Então, bom dia a todos e a todas, no nosso 7º seminário integrador do PPG-CIMA. Então, hoje a gente vai estar numa mesa redonda, que é Impactos da Pandemia nas Pesquisas Acadêmicas, Nossas Perspectivas. Então, para organizar e trazer alguns elementos para essa nossa discussão no debate, lembrando que quando a gente entrou na pandemia, lá em março de 2020, tinha vários estudantes aqui do nosso programa que tiveram apenas uma única aula no formato presencial, e quase todo o curso, e eles vão defender, eu digo, 90% da sua pesquisa de mestrado na forma remota. E foi um momento de muitas dúvidas e também de muito aprendizado, onde todos nós tivemos que nos redescobrir, achar alternativas para conseguir chegar até aqui nesse seminário. Então, para fazer essa discussão, a gente trouxe 2 convidados. Então, a nossa primeira convidada é a professora doutora Suzane Cassiani. A professora Suzane é licenciada em Ciências Biológicas pela Unicamp. Ela fez mestrado e doutorado em Educação também pela Unicamp. Atualmente é professora titular da UFSC. Eu não sei se já aposentada ou não, né? Mas eu sei que a última vez antes de conversa a gente teve, ela estava em vias de se aposentar, mas professor não se aposenta, ela apenas faz formalmente, mas ela continua plena em atividades nas suas pesquisas no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, da qual eu também fiz minha graduação na Universidade Federal. E a professora Suzane, ela tem, vamos dizer, um trabalho muito longo na área de pesquisa em ensino de ciências, e principalmente, eu vou destacar aqui, depois ela destaca, é um projeto que ela realizou com um grupo no Timor-Leste, com ensino de ciências, implementação da língua portuguesa, a recuperação desse país, e sem contar, eu nem vou ler para não gastar muito tempo do seu projeto, mas depois a importância vocês vão colocar dessa sua importância na área, né? E o nosso outro convidado é o professor Gladson Rafael de Arruda Santos. Então, o Gladson é graduado em Zootecnia pela UFRPE e também fez um mestrado e doutorado em Zootecnia por essa mesma universidade. Então, ele é professor da UFES e do Programa de Pós-Graduação Integrado em Zootecnia, UFES e UFRB, né? Um programa de pós-graduação entre essas 2 instituições, e atualmente não, já há mais de 4 anos, o Gladson ele está à frente da coordenação da pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, né? Então, eu que estou na coordenação do PPG-CIMA, fiquei nos 4 anos, agora da Rede Nordeste de Ensino, professor Rivanildo, o Gladson é sempre a nossa tábua de salvação, qualquer dúvida, colocando, e acho que esses últimos 2 anos, acho que o professor Gladson, à frente da coordenação, o professor Lucindo, pró-reitor, o apoio e a presença, ela responder e-mail no sábado, no domingo, às 2 da manhã, o Gladson sempre respondia, né, essa questão, então a gente agradece muito. Então, a gente vai passar a palavra para a professora Suzane, vai ter uns 15 minutos para fazer uma apresentação, depois o professor Gladson, e depois a gente abre para debates, perguntas que vocês vão fazendo através do chat. Tá bom, gente? Então, bem-vindas, professora Suzane, professor Gladson. Professora Suzane está com a palavra. Obrigada, Edson. É um prazer estar aqui, né, no PPG-CIMA, conversando com vocês. É um tema muito desafiador, assim, confesso que não tem quase nada escrito sobre isso ainda, né? Então, é mais uma percepção minha, né? Tá aí nossas perspectivas, né? Mas eu queria agradecer muito o convite, né, para esse desafio, né? E estar aqui com vocês é uma honra, né, para mim, um prazer enorme, assim. O Edson falou do meu projeto no Timor-Leste, né, de formação de professores. Confesso que foi um programa que mudou minha vida, né? A gente costuma falar isso sempre. Na verdade, foi um convite da CAPES para um projeto de extensão que aquilo acabou transformando a minha vida. Então, essas trajetórias de pesquisa da gente, né, elas são muito importantes para a gente entender também
os contextos que a gente se insere, que a gente vive, que a gente acaba experienciando, né? Experimentando. E aí isso causou muitos desdobramentos também, né? Os estudos decoloniais, a gente trabalhava muito com a educação CTS, com a análise de discurso, né? Que fazia a gente observar como a gente também tinha no Brasil, né? A gente tinha aquele complexo de vira-lata, né? De achar que tudo que vinha de fora era melhor. Então, olhando para o Timor, a gente conseguiu identificar muito isso dentro do Brasil, né? Inclusive em relação às regiões sul e sudeste, né? Com um forte poder de inserir coisas, né? Inserir políticas públicas também, que muitas vezes não contemplam as outras regiões do Brasil. Enfim, não vou ter tempo de falar isso agora e eu vou, então, trabalhar com a minha apresentação, né? Porque eu acho que todas essas questões que a gente viu, né, tanto dos estudos decoloniais, quanto da educação CTS, essa crítica à ciência, é isso que eu queria refletir com vocês hoje sobre os impactos da pandemia e tudo que aconteceu, né? Bom, vocês conseguem me ver? Ver o trabalho? Ver a apresentação? Por favor, me dê um toque, tá, Edson, se vocês não tiverem. Porque aqui eu não consigo me ver, só consigo ver os slides, tá? Bom, então eu sou lá da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, eu tenho esse grupo desde 2004, né, Discurso da Ciência e da Tecnologia na Educação. Deixa eu anotar aqui o horário. E aí, vamos lá, vou falar um pouquinho disso também. Então, assim, eu pensei em algumas provocações iniciais, e aí para a gente conversar depois sobre essas questões, né? Pensando na pandemia, né? Tá? É possível uma educação em ciências críticas em tempos de negacionismo científico? Essa foi uma provocação que está publicado no Caderno Brasileiro de Física, da professora Mariana Vilela e da Sandra Seles, da professora Sandra Seles. Outra provocação das professoras Flávia Rezende, Fernanda Ossima e Andréa Guerra. A educação científica falhou diante do surgimento da pandemia por não promover empatia e confiança na população leiga? E aqui uma provocação minha. Qual conhecimento científico é suficiente para a superação de questões tão marcantes para o mundo contemporâneo, principalmente em contextos subalternizados pelas histórias coloniais, que têm consequências como a fome, o racismo, o patriarcado, a desigualdade social? O que a educação em ciências tem a ver com tudo isso? Estariam essas críticas promovendo uma maior força ao negacionismo? O que vocês acham? A gente conversar depois, né? Então, o impacto dessas críticas, será que a gente forçou demais, né? E a população não consegue entender o que está acontecendo, acaba acreditando em fake news, em pós-verdades, né? Então, um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Então, eu penso que tem dois enfrentamentos, né, durante esses 2 anos nas nossas pesquisas, né? O primeiro é o desmonte da educação como um todo, né, depois do golpe parlamentar de 2016, né, com a saída da presidenta Dilma. Então, o que a gente passa a ver? A gente passa a ver assédios, censura, intervenções nas universidades públicas, né? Aqui deixo, então, o registro da morte do nosso reitor aqui na UFSC, no dia 2 de outubro de 2017, ele se suicidou em forma de protesto dentro de um shopping, né? Ele foi preso dia 14 de setembro, uma prisão de madrugada, uma prisão que ele foi acorrentado, ele foi despido das roupas, foi horrível, né? Ele não sabia o que estava acontecendo,
No fim, se descobriu que era tudo uma forma, um modus operandi da Lava Jato, né? Então, assim, é muito difícil isso, né? Até para eu falar. Inclusive, tem um vídeo agora, um documentário sobre levaram o reitor, tá? Que é do Luiz Nassif. Acho que é importante a gente assistir, a gente não perder essa memória do que aconteceu, do que está acontecendo com as nossas universidades, né? Ele foi preso, depois ele se suicidou porque ele ficou isolado completamente, não podia chegar perto da universidade. E outras questões também, né? Os revisionismos em relação ao Enem, né? Aquilo que o Bolsonaro falou, começam a ter a cara do governo, né? O Enem. O desmonte da pesquisa, desmonte da avaliação na pós-graduação, a ausência de quase um corte enorme, né, nos recursos da CAPES e do CNPq, a questão da avaliação na pós-graduação, que é uma construção de de quantos anos, né, de décadas, né, e que está sendo desmontada, então, aí pela nova diretoria da CAPES e tem muita coisa ali por trás, né, as empresas que querem privatizar a educação, né, também a fuga de cérebros, né, uma imigração de jovens doutores que não têm emprego, que não estão, não conseguem encontrar o seu campo de trabalho, que acabam, então, indo para outros países, né? E também o impacto, que eu quero falar também, o impacto da pandemia, propriamente dito, nas nossas pesquisas, né? Lembrando que o Brasil, com essa desigualdade social imensa, né? A gente sabe que enquanto crianças de famílias cheias de recursos podiam continuar estudando em casa, usando laptops, smartphones e a internet, milhões de estudantes brasileiros estão completamente desconectados e sem merenda escolar, às vezes sua única refeição do dia, né? E o que a gente enfrenta também é um apagão de dados, né? A gente não sabe, andei procurando por aí, né? Mas a gente não tem dados de 2020. Olha só, antes da pandemia, a gente já tinha mais de 1.700.000 crianças e adolescentes na situação de trabalho infantil. E esse cenário, eu queria frisar, não pode ser apartado da questão de raça e gênero, né? Que isso acaba a desigualdade sempre vai atingir as pessoas negras, quilombolas, indígenas, as mulheres, né? As mulheres negras. Outro dado, nas escolas indígenas, antes da pandemia, das 3.371 escolas em terras indígenas, um terço delas, 66,1%, não tinham esgoto e pouco mais da metade, 57%, possuíam energia elétrica. O Brasil, atualmente, não sabe exatamente quantas crianças estão em situação de rua. Dados de 2010 mostravam que 29 mil crianças. Agora, com esse desemprego e com a pandemia, isso certamente está muito, muito pior, né? Também dados sobre crianças migrantes, né? Nós temos poucas informações sobre quantas chegam, permanecem no Brasil, desacompanhadas, separadas, quantas são vítimas de tráfico de pessoas, quantas são expostas ao trabalho infantil, ao matrimônio infantil, à exploração sexual, né? Enfim, a gente também não sabe, desde 2017, de forma detalhada, informações de crianças jovens e número de matriculados em escolas quilombolas. A própria população quilombola brasileira não tem pesquisas atualizadas do IBGE, informações específicas sobre si. Enfim, a gente está num limbo, né, de um apagão de dados, né? Então, pensando também no impacto da pandemia, né, no geral, assim, de uma forma mais generalizada, a gente vê um aprofundamento da desigualdade social,
entre os nossos estudantes, né? Depressão, medo de contaminação, solidão, isolamento, não só estudantes, como nós também, pesquisadores, né? Que acabaram afetando as pesquisas individuais e as pesquisas também mais gerais, né? A falta de condições, né? Entre os nossos estudantes da pós-graduação, por exemplo, a gente percebia que eles não possuíam local adequado para estudar, porque moravam com muitas pessoas dentro de uma casa, né? Falta de computadores, falta de um sinal bom da internet, falta de alimentação, né? Que muitos estudantes se alimentam nos restaurantes universitários, né? Então, isso acaba complicando também a questão das condições aí, falta de bolsas de estudo, né? Com os cortes que foram feitos, o trabalho remoto em casa, né? A dificuldade com as demandas das crianças, né? Que quer ser mãe e pai e responsável dentro de uma pandemia, trabalhando dentro de casa, né? A ausência do campo empírico nas pesquisas, né? Outras formas de pensar a pesquisa, outras formas de se relacionar com sujeitos de pesquisa, né? Temáticas, a gente vê também temáticas ligadas ao como ensinar remotamente, né? Como a gente aprender com essas plataformas, né? Também percebi resistências, né? Temáticas ligadas à justiça social, porque o que acontece com o aprofundamento da desigualdade social, a gente vê também resistências, né? Isso é importante dizer. A gente acaba, então, tratando de temáticas que antes a gente não havia muita preocupação, né? Perante esse cenário político caótico, esse cenário político e esse cenário pandêmico também, né? Então, a gente vai perceber novas teorias, metodologias e formas de abordagem, né? Por exemplo, entrevistas. A gente vai perceber também a apropriação de novas técnicas e plataformas para a gente que é professor mais velho, né? Como o Edson disse, que eu já estou aposentada e estou trabalhando ainda, dando aula e tendo que me apropriar desses conhecimentos, né? A compreensão da realidade para além da educação científica e tecnológica na escola e a importância da ciência, né? Então, aquela crítica exacerbada à ciência, até que ponto isso nos leva a formar negacionistas, né? E o poder de manipulação da subjetividade e na era da desinformação. É isso que eu queria falar um pouquinho agora. Espero ter um caminhão aqui parado, eu não sei o que ele está fazendo, espero que isso não tenha atrapalhado muito o som aqui da minha fala. Então, essa ideia da manipulação também é uma coisa que eu acho que é um material para a gente pensar sobre a era da desinformação, essa era das pós-verdades, essa era da desinfodemia, como a Unesco diz, né? E é isso que eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, né? Esses impactos da desinfodemia, né? Dessa questão seria uma pandemia da desinformação, né, gente? Então, os impactos dessa desinformação relacionada à Covid-19, né? A gente acha que isso acaba sendo mais mortal, né, do que, muitas vezes, ou tanto quanto, assuntos como a política e a democracia, né? Então, algumas coisas aqui do negacionismo, né, a gente vê na CPI, né, um discurso sobre a defesa da cloroquina, apesar de todas as evidências contra, né, e também o negacionismo da vacina, né, em vários países, não só no Brasil. Vocês estão vendo, acompanhando essa polêmica, né, do boletim aí do passaporte da vacina, né, discursos de terraplanistas, né, discursos contra a ideia da mudança climática, né. Tem um trabalho muito legal do Alexandre Brasil Fonseca, né, que ele trabalha, o grupo dele trabalha com essa questão da desinfodemia, né, para entender
o negacionismo científico, né? E como que a gente pode trabalhar com essas questões, né? Então, aqui é um trabalho, é um manual da Unesco, né? Que fala desses 4 formatos principais da desinfodemia, né? E para entender como que para a gente poder se apropriar desses conhecimentos, de como acontece a desinfodemia, principalmente quem trabalha, não só quem trabalha com divulgação científica, quem trabalha com educação em ciências, né? Para a gente poder antecipar, de alguma forma, né, questões que podem, que a gente pode combater, né, que a gente pode prenunciar, né, perante essas questões da desinfodemia. Então, o primeiro formato, né, eu cito aqui um exemplo que foi o kit gay, né, que foi muito falado durante a eleição de 2018, né, que deu a vitória ao Bolsonaro, né. A primeira é construções de narrativas e memes emotivos, falsas alegações com narrativas textuais. Tudo isso sendo aplicado em mensagens do WhatsApp, né? Eu não vou ler tudo porque senão a gente não tem muito tempo aqui. O segundo, sites e identidades oficiais fabricados, né? Falsos sites governamentais com informações falsas sobre dados de Covid, sobre remédios, medicamentos paliativos, né? Então, sites e identidades. O terceiro seriam imagens e vídeos fraudulentos, alterados, fabricados ou descontextualizados. Então, são vídeos que estão na internet, que estão em sites, que estão no YouTube, que está no Twitter, no Facebook, no Instagram, que são criados para criar confusão e desconfiança generalizada. E um outro formato é a infiltração da desinformação e campanhas orquestradas, tá? Então, aí a gente pode dizer que são os trolls, né, os bots, são os robôs que ficam enviando informações constantemente, né, milhares de informações, algo como a gente ouviu também na imprensa, o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, né? Aqui também 9 temas chaves da desinfodemia, eu vou passar rapidinho também, né? Que é da Unesco também, né? Eu coloquei aqui tem em português, eles também com uma forma, né, de prenunciar, né, de anunciar, como diz o Paulo Freire, de antecipar, né, não é só combater a fake news, é tentar trabalhar antes de que isso aconteça, né, então entender isso aí, né. Então, um tema-chave seria a origem e a disseminação por exemplo, né, do coronavírus e da doença Covid-19, aí faltou o 9, como um vírus chinês, né? Outro tema, estatísticas falsas e enganosas. Outra coisa, impactos econômicos, né? Dizendo que o isolamento social não justifica impacto econômico, né? Que não deveria ter, então, isolamento social. São coisas que a gente foi vendo, né? E aqui nesse boletim tem muitos exemplos, inclusive do Brasil, porque o Brasil parece um grande laboratório das fake news, das pós-verdades, né? E da desinfodemia, né? Então, assim, um quarto tema-chave, desacreditar jornalistas confiáveis e outros meios de comunicação, né? 5, a ciência médica, sintomas, diagnóstico e tratamento. Aí eu trago aí a cloroquina como um tratamento que eles defendiam como sendo alternativo, né? Impactos na sociedade e no meio ambiente. Um exemplo, é falso que Israel teve melhor situação no mundo contra a Covid-19, isolando apenas idosos. Aquela ideia de que se você isolar seus idosos, eles não morreriam, né? Então, essa informação que Israel teve essa melhor situação no mundo era falsa e estava por tudo também, né?
A politização, igualar a Covid com AIDS, né? A gente viu isso, está tendo agora uma coisa do STF contra o presidente Bolsonaro, né? Que diz que a Covid era a mesma coisa que AIDS, né? Algo assim, né? Acho que se tomasse vacina, contraía AIDS. Então, essa politização também desse discurso, né? Outra coisa, conteúdo promovido por atores que buscam ganhos econômicos fraudulentos. Então, gente que ganha dinheiro para construir, né, secretamente essas informações, tá? Isso tem isso também. E a desinformação focada em celebridades. A filha do presidente Putin morreu depois da segunda dose da vacina. Então, isso é mentira, né? Isso é falso, mas isso vai se perpetuando, repassando, né? E aí falando mal da vacina, trazendo os negacionistas para trabalhar a desinformação com celebridades, né? Isso eu já falei. Então, assim, gente, tentando trabalhar um pouco aquela ideia das primeiras perguntas, né? Eu acho que a gente tem que pensar, né, a crítica à ciência dialogando, né, com novos conhecimentos, mas também trazendo a ciência para dentro da nossa pesquisa. Não tô querendo negar, né? Não estou querendo aqui defender a negação da ciência. Então, assim, os estudos decoloniais, eu estou falando isso porque algumas pessoas têm criticado, dizendo que a gente critica a ciência, que foi uma forte criadora do racismo, né? Ela contribuiu para o racismo, quando o Francis Galton, então, que é o pai da eugenia e primo do Darwin, né? Ele faz, então, uma distinção de que os genes, há pessoas com genes inferiores, né? Como as pessoas do continente africano, americano, asiático, que os europeus teriam genes perfeitos, né? Então, que um discurso que vai se perpetuando desde lá do século XVII, né? Com Kant, que vai dizer que os negros têm que ser dispersos a pauladas, e isso vai também contribuindo para a colonização, para a invasão dos territórios americanos, africanos, asiáticos, né? Professora, com licença, só um minuto para concluir, porque já estourou o tempo, né? Só para a gente conseguir. Desculpa. Obrigada. Então, para finalizar, né? Opa! Então, é isso, tá? Para finalizar, eu acho que a gente trabalha, então, com a ideia de construir uma cidadania, né? Nesses tempos de desinfodemia e pandemia, né? E pensar assim, quais são os temas, conteúdos, metodologias que são importantes a serem trabalhados na educação científica e tecnológica para alcançar outro mundo possível, né? O Paulo Freire nos ensina que cidadania é luta, que está sempre uma luta constante, né? E é isso, assim, pensar em outras teorias, né, que podem nos ajudar a refletir criticamente o passado para entender e agir no presente, né? Furar essa bolha eugênica da branquitude, né? Pensar numa educação antirracista e pensar num trabalho de alfabetização racial crítica, né? Buscando, então, a emancipação epistemológica e trazendo outras epistemologias silenciadas, dialogando com a ciência. Aqui tinha algumas pesquisas do grupo, não vai dar tempo de eu falar, mas eu deixo aqui o registro, e também as referências que eu me baseei. Então, obrigada, desculpa aí se eu passei o tempo, não sabia direito quanto tempo era, mas, então, obrigada, viu? Eu que agradeço, professora Suziane. Desculpe interromper, estava bem interessante, a gente deixou passar, mas como a gente tem que controlar o tempo, tem que fazer esse papel, né? Então, a gente agradece imensamente e comunicando aos demais que a partir do próximo ano, a professora Suzane Cassiano, ela fará parte como professora visitante do programa de doutorado e ensino, né? A nossa RENOE, né? Rede Nordeste de Ensino,
Então, os alunos que estão defendendo o mestrado, que pretendem fazer seleção na nossa rede, a professora Suziane vai ser uma potencial orientadora e ela já apresentou os campos que ela pretende trabalhar. Então, muito obrigado, professora Suzane. E eu passo a palavra agora para o professor Gladstone. Bom dia, Edson. Estão me escutando bem? Sim, Gladstone, estamos ouvindo. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Primeiro, quero agradecer ao programa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco. Né? Parabenizar a professora Suzane pelas observações feitas, pela apresentação que ela fez, pelos pontos levantados por ela. Né? Então, professora, meus parabéns em nome da universidade, né, pelo que foi discutido agora inicialmente. E aí a gente vai entrar num segundo momento agora, que é tentar conversar um pouco com vocês sobre a questão do tema em si, o impacto que a gente tem nas pesquisas e algo do que o Edson até citou aí inicialmente, também dentro aqui de nossa universidade. Né, o que é que aconteceu e como isso fica como um todo e o que é que a gente está vendo em relação a isso. O que é que a gente teve, ou o que é que houve de mudanças, né, drásticas e rápidas do dia para a noite? No momento, a gente tem um modelo de pós-graduação e de pesquisa presencial, um formato que todos estavam trabalhando, todos tinham seus planejamentos, seus cronogramas e suas execuções, e, no segundo momento, isso tudo mudou. Né? A gente não pode mais ter nada presencial, a gente não pode ter contato, ter relações diretas com locais de pesquisa, com pessoas nesse âmbito, e tudo teve que se adaptar e teve que mudar drasticamente. E isso gerou grandes impactos, como a professora Suzane bem colocou, em todos. Né? Isso gerou impactos em docentes, onde eu tive que mudar alguns focos de projetos, onde a gente teve que mudar algumas formas de fazer pesquisa, onde teve que se mudar alguns temas de pesquisa para se adaptar à realidade atual. A própria forma da gente desenvolver não só as pesquisas, mas a pós-graduação como um todo, com disciplinas, com ofertas, com toda essa parte online, né, que fomos apresentados e forçados a utilizar, dado a condição hoje que a gente está e que espero que a gente já retorne ao presencial o mais breve possível, e para os discentes também, não é? Como eles entraram e como eles se adequaram a essa situação em relação a toda a questão de disciplina, toda a questão de pesquisa, de atividades de laboratórios de campo. Não é? Foi citado pela professora Suzane a situação dos discentes em relação a suportes, a condição de acesso. Do dia para a noite você tinha que ter internet, você tinha que ter um equipamento com qualidade, você passou a ter que ter um ambiente em sua residência propício a acompanhar isso tudo, a desenvolver. Só que isso gerou um acúmulo de situações para todos, né, em adequações internas. Então, no momento, você passou a desenvolver sua atividade de pesquisa, de ensino em sua residência, com sua família, com seus filhos, com outras atividades que vieram, e houve a necessidade de conciliar isso tudo. Né? E isso gerou grandes problemas, grandes impactos em relação a como se desenvolver isso. Então, muitas pesquisas não puderam ser realizadas e desenvolvidas, ou tiveram que ser mudadas, tiveram que ser alteradas, por falta de adequação, não tinha como. Né? Um exemplo clássico e prático que eu tenho disso, na minha área, orientados e discentes do próprio programa meu, na área de zootecnia, onde os laboratórios ficaram fechados até então e ainda encontram-se fechados, e o discente está afastado há mais de um ano e meio, né, do laboratório. Ele está sem condição de desenvolver sua atividade de laboratório. E isso gerou uma prorrogação para ele, vai gerar um tempo maior, e você vai ter impactos em efeito dominó, em cascata, né, em várias situações, os prazos de defesa, os tempos de titulação, e tudo isso vai perdurar ainda, por mais que a gente consiga retornar, por um longo tempo. Né? A gente vai ter esse passivo aí para poder trabalhar com isso.
condições relacionadas ao próprio desenvolvimento das atividades, condições pessoais, psicológicas de todos, né, dessa limitação e desse isolamento que foi imposto, isso gerou muitas mudanças, né? Atividades dependendo de áreas que dependiam de pesquisas de campo, em escolas, em bibliotecas, com entrevistas, isso tudo foi cortado e foi mudado. Então, a gente passou a ter um formato de pós-graduação e um formato de pesquisa diferente de tudo que a gente tinha, de tudo que a gente estava acostumado, onde essa questão do online, ou essa questão do remoto, era até então um ponto de destaque, né? Nós tínhamos nos programas de pós-graduação, nas atividades, quando tínhamos a participação de um membro uma banca de defesa de forma remota por videoconferência, era uma coisa exaltada em todos os programas, você tinha essa participação. Quando você executava ou tinha a disciplina desenvolvida em parceria com algum docente, e ele vinha nesse formato online, né? Era destaque dentro de um programa. Então, hoje não. Hoje se trouxe essa ferramenta, passou a ser uma rotina e passou a situação hoje onde você destaca alguma atividade presencial. Não é? Então, todas as pesquisas mudaram. As ferramentas online, ou todas essas ferramentas remotas que estamos trabalhando, elas vão ficar, de certa forma, elas vão ser absorvidas e vão passar a ser utilizadas durante ou em continuidade a isso, a gente vai absorver. Não é passar a trabalhar uma pós-graduação EAD e pesquisas EAD. Não. A questão não é isso. É usar as ferramentas de uma forma melhor, usar as ferramentas de uma forma coerente, né? E que a gente possa trabalhar com elas. A possibilidade do desenvolvimento de pesquisas, da relação com outras instituições de forma remota, de forma online, isso vai engrandecer, de certa forma, alguns pontos e algumas situações de pesquisa. O desenvolvimento de disciplinas de gestão remota vai trazer ganhos, mas a gente precisa trabalhar isso não de uma forma como agora, corrido, né, que a gente teve que fazer isso, não. É absorver alguma coisa, alguns pontos dessa situação e trabalhar com ela. A próprio impacto da pandemia, ela gerou mudanças e linhas de observações de pesquisa em algumas áreas da pandemia. As áreas de saúde, as áreas de economia, as áreas sociais, né, tentando analisar como todo o corpo docente, discente, de pesquisadores, foram impactados por isso. Então, gera, mais uma vez, um passivo a ser trabalhado aí no segundo momento em relação a essa situação da pandemia. O Edson, no começo, né, citou e informou, nós temos discentes em pós-graduação que entraram na pós-graduação, tiveram 1 ou 2 aulas no primeiro contato aí com um programa, e a partir daí fizeram toda a sua pós-graduação de forma remota, né? Sem o contato direto, sem a relação, sem um contato pessoal. Então, eles vão concluir suas pós-graduações, discentes que venham agora a defender em fevereiro do próximo ano, totalmente remoto. São situações diferentes. Né? Eu estava citando inicialmente aqui para vocês. Minha própria orientada recebeu o contato do secretário do programa e me consultou sobre quem era a pessoa. Porque até então ela não conhecia, não houve esse contato. Né? No caso dela, ou da entrada dela agora, que foi em agosto, nem a primeira aula, nem o primeiro contato presencial eles tiveram. Então, é todo remoto. Então, imagine como desenvolver, né? Como fazer suas atividades, como fazer isso, como ter toda a questão de orientação, de discussão, de debate com o seu orientado, sem sentar frente a frente com ele ou com ela, para construir, para escrever, para montar como seria, né? Discutir todas as coisas são feitas numa pesquisa. Isso é necessário, isso faz parte da construção nossa de pesquisa, da elaboração nossa de pesquisa. E isso tudo foi mudado, né? A gente teve que se adequar, teve que se moldar a essa situação. Volto a dizer, algumas coisas dessas a gente vai ter, né, como legado e vai utilizar ainda, vai ser necessário se utilizar, vai ser
todos os problemas que tivemos, alguns podem ser absorvidos aí, podem ser utilizados posteriormente, tá? Mas a gente precisa, né, entender toda essa situação, entender toda a questão de discentes, de docentes em relação ao desenvolvimento de suas atividades, que foram totalmente mudadas. Não é? Pesquisadoras, né, principalmente, pesquisadoras, mulheres, mães, para poder conciliar, eu vejo dentro de minha própria residência isso, minha esposa também é docente, pesquisadora, é uma mágica que é feita para conseguir atender a tudo, né, nesse momento. É turma online, é filho online, é situação de pesquisa online, né, tudo remoto, então é difícil você fazer isso e gerar e manter o mesmo volume de atividades e o mesmo desempenho técnico-científico que se tinha 1 ano e meio, 2 anos atrás. Manter parâmetros, número de publicação, trabalhos em congresso, né, participação em tudo, isso ficou bem comprometido. E aí deve-se ter um excelente pensamento, um bom senso e ponderar, né, em relação a como se vê isso. A professora Suzane citou sobre a avaliação quadrienal, uma situação bem complexa que a gente está passando. Vários pesquisadores e pesquisadoras que compõem os programas de pós, né, vão ter, isso é fato, seus currículos, suas pesquisas, seu desempenho reduzidos nesse período e que vai impactar nos parâmetros dos programas. Então, o ponto não é que os programas tiveram baixo desempenho, o ponto não é que a avaliação deles ficou comprometida, eles não fizeram sua tarefa de casa e não continuaram com suas atividades. O ponto é que tudo teve que ser mudado. Então, a própria avaliação a ser feita deve considerar isso, né? Deve observar como se fazer, deve ponderar essa situação para não ir meramente em números, né? Por mais que a perspectiva da avaliação quadrienal venha a mudar, o estar atrelado ainda a números, a indicadores, é uma realidade. E isso tem que ser ponderado, isso tem que ser observado. Não dá para se manter e para se querer que o desempenho de todos, né, que o desempenho seja o mesmo de antes e quando se tinha condições totalmente diferentes. Né? Então, a gente tem que ponderar isso. Então, a gente observa aí uma situação onde todos os pontos ou todos os impactos que a gente teve, desde o começo até esse momento, eles geram uma linha em relação ao aluno, ao docente, ao programa, à avaliação como um todo, a construção desse discente ou desse egresso que vai sair e o retorno dele para a sociedade. Isso tudo tem que estar muito bem amarrado para a gente poder avaliar no final como isso ficou, né? Dentro de cada programa, como é a análise, dentro de cada pós-graduação, como isso pode ser observado, o que pode ser tirado disso, o que pode ser discutido e como a gente pode trabalhar com isso à frente, né? Espera-se que logo em breve a gente comece, né? Já está retornando gradativamente aí as atividades presenciais em várias instituições, mas isso vai ser também uma coisa que vai levar um certo tempo. Até que ponto você tem confiança de desenvolver essa atividade? Você tem confiança de retornar? Você tem confiança de voltar com sua atividade de pesquisa dentro daquele projeto que foi passado até o momento e como ele vai ser desenvolvido? Que novo projeto vai ser desenvolvido? Como trabalhar dentro dos cortes e da redução de recursos que a gente está tendo? Né? Então, o ambiente no momento é diferente. O ambiente no momento traz outro formato, mas a gente precisaria do entendimento de recursos para melhorar o que a gente tem e desenvolver bem melhor isso. Então, tudo isso passa por um ajuste, né? Que a gente pode até, no segundo momento aqui, discutir um pouco mais para poder fazer. Tá? Então, assim, essa era a visão. Essa era a visão que a gente tinha até o momento em relação a isso, que eu gostaria de apresentar e conversar aqui com vocês, e aí passar para um momento de discussão que a gente tem aqui, tá bom?
Obrigado, professor Gladstone. A gente vai dar continuidade ao debate. Então, a gente solicita que quem está nos assistindo, que, por favor, encaminhe pelo chat algumas dúvidas, algumas perguntas ao professor Gladstone, à professora Suzane, que a gente vai colocar aqui para debater, né? Então, a primeira questão que está aqui é do professor Erivanildo, né, que é o coordenador do programa. Ele coloca o seguinte, né, levando em consideração ainda que o MEC, quem deveria auxiliar as universidades por meio da CAPES, nada fez para ajudar nossas aulas e pesquisas, né? E acho que tanto o professor Gladys como a professora Suzane tem sendo melhor que a gente de todos os problemas que a CAPES vem atravessando, né? Então, até ontem, na reunião da CPG, estava comentando, né, que várias áreas praticamente entregaram os cargos, o diretor da DAV entregou o cargo. Então, somada a todas essas questões impostas pela pandemia, tem mais uma questão de você estar vivendo um momento que você não tem rumo, não tem metas, não tem proposta, né? E no meio de tudo isso você se encontra, né? Então, eu gostaria de ouvir o professor Gladys, a professora Suzane, como que na UFES e na UFES, o Gladys, que está como gestor da coordenação de pós-graduação, a Suzane como docente, que tem uma longa trajetória dentro da pesquisa, né? Como vocês veem essa questão da CAPES? Então, a Suzane foi consultora da CAPES em vários projetos, participou da avaliação dos programas. E como que vocês veem essa atual conjuntura? Posso falar primeiro? Pode sim, Suzane, pode sim, fique à vontade. O Gladys, ele tem mais essa parte mais administrativa, né? Acho que eu vou falar de uma observação mais geral, assim, né? Eu acho que ver o que aconteceu com a CAPES e com o CNPq também, né? Eu sou do comitê de avaliação do CNPq atualmente, assim, é uma tristeza ver o retrocesso, o abandono, né? Da universidade, a tentativa de calar a universidade, a tentativa de cortar recursos, de bagunçar em tudo quanto é lado, né? Uma das coisas que eu percebo muito forte assim da CAPES são essas grandes instituições privadas, né, que têm universidades privadas e que sempre sofreram, né, com a avaliação da pós-graduação. Sofreram por quê? Porque eles não querem investir na pesquisa, né? Eles não querem investir em professores doutores. Estou falando bem geral, né? Mas é uma coisa que eu na minha vivência enquanto professora pesquisadora, né? Nos anos 90, a gente não tinha essa avaliação. Eu, por exemplo, trabalhei numa faculdade particular quando eu estava terminando o doutorado em 98, que eu fui contratada porque eu estava fazendo doutorado e eles precisavam de gente com doutorado, porque o MEC foi lá e quase fechou a faculdade, né? Então, o grupo Croton, Todos pela Educação, o grupo Lehman, eles estão de olho, eles querem privatizar a educação, né? Eles querem privatizar, eles já estão vendendo apostilas, eles querem transformar as universidades em universidades privadas, então eles estão comendo pelas beiradas, né? E agora eles estão comendo quase o prato inteiro quando eles tiram, então, os recursos, né? E você vê que isso está muito presente quando você olha para a presidente da CAPES, né? Que ela é uma senhora que é de uma universidade particular, e a orientanda dela de doutorado eu não sei agora, tá? É uma minúscula universidade. Ela é doutoranda. A doutoranda é diretora de relações internacionais, da qual eu participei bastante, porque eu era desse projeto do Timor, né? Do programa do Timor. Então, ela é uma pessoa totalmente sem condições de estar no lugar que ela está, né?
Mas é isso, assim, é um desmonte, é um retrocesso, acho que a gente tem que lutar muito, né? Vocês viram que teve uma... Aí acho que o Gled vai falar isso, teve uma reviravolta, né, em termos da avaliação, que vai acontecer, né? Mas existe todo, né, gente, o poder aí do dinheiro, tá, né? E a universidade é um lugar de livre pensar, a universidade pública, né? A gente está falando dessas coisas aqui, né? Foi uma das primeiras instituições a serem ameaçadas, né? Acho que é um pouco isso, né, Gladstone? Sim. Como você disse, Suzano, pensando mais pelo lado administrativo, né, que hoje eu me encontro, e aí a gente passa a acompanhar toda essa questão de investimentos, ajustes e tudo mais, um grande problema é que a gente passou todo esse período e não houve nenhuma regulamentação, não houve nada oficial sobre toda essa situação remota para a pós-graduação. Né? Não foi pensado efetivamente alguma coisa nesse sentido. Todo mundo disse, ó, se adeque, né? Resolva, mude seu formato e tudo mais. E a gente foi tentando fazer milagre ali para resolver nas várias áreas de conhecimento, em cada situação, como poderia ser. A gente não tem recursos, ou a queda de recursos é absurda. Né? A redução de recursos para investimento é absurdo. O próprio, como a Erivelino colocou, o próprio apoio da CAPES nesse momento é muito, muito difícil. Né? A gente recebeu, graças a Deus, eu digo isso, a gente recebeu ontem a informação da manutenção em relação ao TED, né, de recursos para pós-graduação dentro das diversas universidades, de manutenção de um TED, que vinha desde 2019. Por quê? Porque muitas universidades não tiveram condição de aplicar os recursos, porque não tinha como. Então, como é que você vai recolher esse dinheiro? A gente vai perder uma coisa que a gente não tinha condição de utilizar? Então, ontem à tarde chegou esse ofício para várias universidades informando desse bom senso de dizer, ó, tá por mais um ano, então vamos ver se a coisa vai melhorar e você vai conseguir aplicar esse recurso, né, dentro, porque o pouco PROAP que a gente tem, que é uma mágica também que os programas fazem de sobreviver com o PROAP que recebem, né, bolsas que não tem, então fica muito complicado a gente conseguir fazer alguma coisa, desempenhar alguma coisa nessa situação agora. Né? Que apoio a gente vai ter? A avaliação voltou, mas o resultado não pode sair. Né? Então, efetivamente, ela volta, várias áreas se afastaram, você vai ter que recompor, vai ser recomposta com quem? O Flávio se afastou, né? A DAV, quem vai assumir a DAV hoje? O APCN saiu agora, no final do ano, né? Uma proposta de APCN, onde, ao final do termo lá do APCN, ele cita que os programas que ainda não têm avaliação vai ter um calendário posterior. Então, como vai ser efetivamente esse APCN agora? Quem vai mandar a proposta para esse APCN agora? É claro isso, é fácil de entender. Né? A quem visa essa submissão da APCN. O calendário da quadrienal, eu ainda nem vi. A portaria saiu um calendário novo da quadrienal agora. Né? Saiu hoje, se eu não me engano, ou ontem, no final da tarde, fazendo todo o ajuste em relação a até quando seria a quadrienal. Então, o cenário para a pós-graduação e para as universidades é muito difícil, você não sabe. O que é hoje não é amanhã. Você não trabalha com a previsão e com a perspectiva. Então, imagine como fazer pesquisa numa situação dessa. Né? Como desenvolver algo que você não tem previsibilidade de recurso ou de apoio. Você pode ter uma portaria semana que vem que diz, ó, saiu um resultado prévio do Universal, né? Agora. Você pode ter uma portaria semana que vem e dizer, não tem mais recurso. Então, são situações que a gente está trabalhando hoje para a pesquisa e para a pós-graduação que são muito complexas e difíceis para entender. Né? E difíceis para você chegar e desenvolver, ter uma tranquilidade para fazer sua atividade de pesquisa, onde você está pensando como vai ser o amanhã. O que é que eu vou ter amanhã em relação a isso? O que é que vai mudar? O que é que vai alterar? Quem vai estar ali? Qual vai ser o pensamento? Né? Porque a gente hoje não tem isso, infelizmente. E aí fica muito complicado. Vamos lá, então,
Daniele coloca, no próximo ano as bolsas irão diminuir. Bom, no caso do PPG-Cima não tem mais como diminuir, né? A gente já está zerado, né? Eu acho que não tem como ficar negativo, né? Então, se você analisar, então, todo esse cenário negativo, das perspectivas desse atual governo, você não vê perspectiva nenhuma de melhoria, porque isso, na minha opinião, a gente está claramente sem um rumo claro do que se quer enquanto a pesquisa. Apesar que nas entrelinhas, acho que a professora Suzane fez uma leitura muito interessante, né? De todos esses grupos econômicos se apropriando desses espaços que vão permitindo, né? Então, isso já começou naquele segundo ministro da Educação, né? Que nem diz o professor Lucindo, que ele se recusa a achar um adjetivo, né? Do Weintraub, né? Que iniciou fortemente esse processo de destruição da universidade, foi um ataque sistemático, parece coisa de doido, mas eu acho que foi sistemático, é planejado, não é o acaso, né? E eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar do PNLD, né, dentro do MEC dessas questões, e vi claramente como esses grupos Todos pela Educação, capitaneado pela Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação Lima, como eles interferiram eles tomaram conta do Conselho Nacional de Educação e eles estão ditando as políticas públicas. Se você vê a Base Nacional Comum Curricular, quando a gente fala a terceira versão, eu não chamo de terceira versão. Tinha a primeira versão, que era da comunidade acadêmica, a segunda versão, mas a terceira é algo... É a proposta do movimento Todos pela Educação, capitaneado por esses grupos econômicos. Isso você vai da Base Nacional de Formação de Professores, que as universidades públicas estão se recusando a implementar, ela fala, claro, ali eles não têm mais vergonha nenhuma, eles botam claramente a assessoria do movimento Todos pela Educação, aparece no próprio documento do MEC. Então, e apesar de todas essas questões, e o Tiago faz uma pergunta, né? Diante de todo esse panorama negativo, dá para tirar alguma experiência positiva disso, a gente aprender, para pensar um pouquinho, como diz Paulo Freire, no verbo esperançar? A gente pode ter alguma experiência positiva desses últimos 3 anos que a gente está vivendo? Nossa, professora Suzane. Vamos lá. E a gente encerra com essa pergunta aqui, essa última pergunta. Tá bom? Exatamente, tá bom. Eu acho que o que eu falei já antes, a universidade é um espaço de resistência, é o nosso espaço de resistência, nós temos que defender com unhas e dentes esse espaço que deve ser mais inclusivo, que deve ser pluriversal, não universal, né? Trazendo outros conhecimentos. Eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia também, né? E com tudo isso que está acontecendo nesse governo aí, né? Eu nasci um pouquinho antes da ditadura militar, né? Então, eu vivi tudo isso e eu sei como era nos anos 80, eu sei como a universidade era nos anos 80, nos anos 90, como era a nossa vida, como foi difícil estudar, como foi difícil trabalhar ao mesmo tempo, não tinha dinheiro, né? Não tinha concurso, tinha uma desigualdade, tinha fome, tinha muita coisa difícil, né? Então, não é porque esse período a gente está tendo um retrocesso que a gente tem que parar de brigar por bolsa, parar de brigar para a CAPES melhorar, para o CNPq. O que eu estou vendo, né? Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas da rua, a universidade tem que se aproximar das pessoas que pagam a nossa universidade, né? Que mantém a nossa universidade. A gente tem que conversar com todo mundo. Outro dia eu fui no museu aqui de Florianópolis levar a minha sobrinha e o cara falou, não, nós não paramos, não. Tava sem máscara, né? Aqui, vocês sabem que aqui vocês são privilegiados no Nordeste. Aqui nós estamos num estado que é um estado muito conservador, racista, né? Então, a gente tem... O cara falou assim, guardinha, né, que estava na porta. A UFSC está tudo fechado, ninguém trabalha, os professores são todos vagabundos. Eu não sabia que eu era professora. E eu comecei a conversar com ele e explicar. Falei, a gente não parou, não sei o quê, e papapá, papapá. Enfim,
a gente tem que conversar, tem que ter paciência, né? Porque a gente está numa guerra, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar pela nossa universidade e pelo nosso país, né? E outra coisa que eu queria dizer, eu estou nesse comitê do CNPq, estou analisando os projetos PQ, né, Bolsa de Produtividade, Universal, não sei o que lá, tem pouco dinheiro, mas eu estou vendo que tem muito projeto que está trabalhando com essas questões de desigualdade social. Então, parece que quando vem uma avalanche na gente, a gente tem que procurar sair e procurar encontrar caminhos para a gente conseguir sobreviver. E esperançar também. Acho que é isso. Professor Gladstone, suas considerações finais. Pronto, vamos lá. Eu tenho aquelas duas últimas perguntas, né, que vieram em relação à Bolsa e a do Tiago também lá. A perspectiva de aumento de Bolsa é realmente quase impossível, né? A própria Cláudia já comentou em algumas reuniões que ela participou, alguns programas de retorno de bolsas, de apoio a programas 3 e 4, de retorno de cotas PNPD para as instituições, enfim, mas a gente tem que fazer um histórico aí de muito que foi recolhido, né? A gente teve muita bolsa PNPD recolhida, muita bolsa de mestrado e doutorado recolhida, bolsas pró-reitorias recolhidas, então não seria um programa novo ou algo muito inovador de recursos que foram recolhidos, né? Muitos perderam, como o Edson colocou, o programa não tem nem o que perder mais. Então, daqui a pouco o programa vai pagar para existir, né? Não faz sentido isso. E aí, assim, a gente tem que lutar, né? É o que está sendo colocado aqui. Eu acho que quanto parece, o que o Suzano colocou, quanto mais batem, né? Quanto mais a gente recebe de crítica, a gente mostra o que a universidade é, onde a universidade é, o que ela pode fazer, né? E mostra à sociedade a importância dela. Uma grande situação nessa pandemia que a sociedade passou a ver é o quanto a universidade trabalhou e batalhou para tentar ajudar, né, e tentar minimizar os impactos disso. Então, Suzana, é o que você disse, a pessoa chega e diz, está lá na universidade, o pessoal não faz as coisas, não está lá, não participa, não, a gente faz muito e a gente trabalha muito, né? Essa questão aí dessa mudança que a gente teve, se passou muito mais de 24 horas trabalhando por dia, porque a gente não tinha hora, minuto e momento para trabalhar, né? Então, acho que é isso. Agradeço aí a vocês pelo convite, Edson, ao evento, né? E, enfim, estou sempre aqui à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado, professor Gladstone. Professora Suzane, suas considerações finais, por favor. Então, eu queria agradecer, né, de novo o convite, dizer que eu estou fazendo parte de uma rede internacional de estudos decoloniais da educação científica, é por isso que está esse REDECT aí, a gente vai ter uma live hoje, depois eu coloco o link ali ali no YouTube, né, que eu vi que está tendo uma discussão ali e tal, e estamos muito contentes, Edson, de poder trabalhar com vocês, né, eu acho que a união faz a força, né, e muito contente também de contribuir com a universidade aí, com o Nordeste, que eu amo de paixão. Obrigada, viu? Tá bom, a gente agradece a participação do professor Gladstone, professora Suzane, a todos os que estiveram com a gente nos acompanhando, e todos tenham um bom dia, um bom evento, e agora a gente convida para vocês assistirem às sessões coordenadas dos mestrandos que entraram em 2020, só tiveram uma semana no presencial, e os que entraram em 2021, que nem se conhecem pessoalmente, seus colegas, seus orientadores, que isso foi 100% da forma remota. Então, para a gente se conhecer nos projetos, discutir, fica o convite. Eu acho que a Daniele, o pessoal de apoio já colocou os links para vocês entrarem. Acho que agora vai ser pelo Google Meet, que vocês podem conversar diretamente, abrir o microfone. Então, desejar me despedir de todos e espero encontrá-lo nas sessões coordenadas. Suzane, um grande abraço, muito obrigado. Gladstone também. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Bom gente. encontro para vocês.
é muito importante, mesmo à distância.